Muito boa noite, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas digitais e também no canal 8 da Adil TV. Inicia nesse momento mais uma transmissão ao vivo do Conecta News e hoje, segunda-feira, 2 de maio de 2022, 12 graus a temperatura e batendo água em Nova Prata e em todo o Rio Grande do Sul. Agora você acompanha os nossos principais destaques dessa edição de segunda-feira. E os destaques do Conecta News nessa segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Pela região, a Defesa Civil emite alerta para elevação do Rio da Prata na divisa entre Protásio Alves e Nova Prata. Pelo estado do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil também alerta para chuvas volumosas e risco de transbordamento de diversos rios em várias regiões. Pelo esporte, as Gurias Coloradas são campeãs do primeiro Brasileirão Sub-17 da história. Na economia, a Ibovespa reduz a queda, mas inicia maio no vermelho. O dólar fecha acima dos R$5. Pela política, o site do Tribunal Superior Eleitoral fica instável a 2 dias do fim do prazo para a regularização do título de eleitor. Nas informações internacionais, as sanções não serão suspensas até que a Rússia assine o acordo de paz, diz o chanceler alemão. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Conecta News. Nosso segundo bloco, uma matéria especial no quadro Acontece, que vai passar por Protásio Alves, mostrando a nova corte da Expo Protásio e os trajes da rainha e das princesas na semana de comemoração da emancipação dos 34 anos do município. Todas as noites nós chegamos até você com o apoio de Adilnet Telecom, conectando você ao mundo. Paludo Pneus, qualidade e segurança na rede, autorizada Vipal, Revitale e Grupo do Joelho Mote, saúde e bem-estar. Unimed, Vale das Antas, saúde preventiva e Bob Lupo Escala, moda íntima de qualidade em Nova Prata. Que nesse primeiro bloco trazem os destaques das notícias locais, começando pela capital nacional do Basalto, que divulga o seu edital da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, alterando a data de homologação e divulgação do edital 6722 e o calendário de eventos para o segundo e o terceiro quadrimestre do ano. Então, quem tiver interesse em homologar algum evento ou se colocar à disposição da Secretaria, deve aí respeitar o prazo de prorrogação até o próximo dia 6 de maio. Passando, as informações dão conta de que mais uma indicação de emenda parlamentar virá para o município baçanense. De acordo com as notícias, na tarde de hoje, dia 2 de maio, o prefeito Ivaldo Dalla Costa e o vice João Paulo Maroso receberam a visita do senhor Moisés Pertile e do vereador Márcio Todeschini. Na oportunidade, foi entregue uma indicação de emenda parlamentar no valor de R$250 mil destinada à pavimentação das estradas rurais. Esteve presente também o senhor Gilmar Dalla Costa. Por Nova Araçá, as informações vêm do setor de obras e infraestrutura, que noticia que a Prefeitura já iniciou a substituição de 856 pontos de iluminação pública. Por meio da Secretaria de Obras e Viação, foi iniciado a substituição em toda a área urbana da cidade. Está sendo realizada a substituição das luminárias convencionais por LED, que além de melhorar a luminosidade, também diminui o custo com a iluminação e manutenção, mantendo a vista que terá também uma durabilidade maior. A obra é realizada com recursos da chamada pública de eficiência energética da CPFL Energia, um grupo de setor de energia no Brasil responsável pela gestão também da concessionária RGE. Nas informações e notícias da cidade de Paraí,
as escolas recebem novos livros para educação infantil. Na última sexta-feira, dia 29, o prefeito Oscar e a secretária de Educação e Cultura, Rejane Fornazier, e a assessora da pasta, Fernanda Sé, estiveram visitando as escolas de educação infantil, Espaço do Aprender e Abelhinha. Durante a visita, o prefeito fez a entrega de livros para compor as bibliotecas das instituições. Por se tratar de educação infantil, a Secretaria de Educação e Cultura reforça que os materiais adquiridos são adequados para a faixa etária das crianças atendidas pelas instituições. O material também é amplamente utilizado pelos professores nas atividades. O município adquiriu 660 exemplares de livros para atender a 3 escolas municipais: a EMEI Abelhinha, a Espaço do Aprender e a IMF Mateus Dalpozo. O material foi adquirido pelo valor de R$ 15.800. Na ocasião, o prefeito aproveitou a oportunidade para visitar a estrutura das escolas e conferir as obras e melhorias que vêm sendo realizadas nesse setor do município. Nas informações e nas notícias para a cidade de Guabiju, Programa Nota Fiscal Gaúcha tem novos sorteados. Quando você compra no comércio local e solicita a emissão de nota fiscal, além de contribuir para que o dinheiro circule no município de Guabiju, você concorre a prêmios todos os meses. Basta fazer o cadastro no site da Nota Fiscal Gaúcha. E os sorteados desse mês, em primeiro lugar, Ariel Salvador, o Leucir Frison, a Ivanete Strapasson, o Ricardo Lunardi e a dona Ivone Frison, que receberam o prêmio estadual pela Nota Fiscal Gaúcha. Nas notícias e informações do Pequeno Grande Pago, André da Rocha. No último sábado, dia 30, foi o dia D da vacinação contra a influenza e o sarampo para os grupos prioritários, parabenizando o empenho dos profissionais da saúde e o engajamento da comunidade para manter a imunização em toda a população. Seguindo com o destaque do nosso editorial para a região, a Defesa Civil emite alertas para a elevação do Rio da Prata na divisa entre Protásio Alves e Nova Prata. De acordo com nota divulgada, o município de Protásio Alves alerta para o aumento repentino do volume de água no rio, que pode acarretar a interrupção do tráfego em uma das vias de acesso à cidade de Nova Prata. A foto registra a subida da água no turno da tarde de hoje. Aproveitando para mandar um abraço para quem nos acompanha pelo Facebook, a dona Maria Loskel, a dona Tanise Maiara e o doutor Atila Kogan, que estão nos acompanhando. Por Vila Flores, o destaque é sobre a segunda rodada do Campeonato Vila Florense de Futsal. Nesse sábado, dia 30, ocorreu a segunda rodada do Campeonato de Vila Flores de Futsal, com 6 jogos nas categorias livre e também feminina. Os jogos começaram às 17 horas no ginásio municipal João Conte. Na categoria feminina, o União bateu por 5-0 São Lourenço e o Caravaggio venceu por 2-1 o Faixa Azul. Na categoria livre, o São Lourenço bateu por 6-1 o Juventude e também o Vila Nova venceu por 4-1 o São Luís, e o Vila Nova B foi derrotado por 5-3 pelo Fibracinos. Também o Nova Era venceu por 3-2 o Faixa Azul. A próxima rodada do campeonato ocorre no próximo sábado, dia 7 de maio, com mais 6 jogos nas categorias livre e veterano do Campeonato de Vila Flores, que vem movimentando a cidade. Nas notícias por Cotiporã, o acesso pela ponte do Rio das Antas já está interrompido. Devido ao grande volume de chuvas, a ponte que liga os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves encontra-se submersa e não há previsão para a liberação do trânsito. Já a ponte sobre o Rio Carreiro, entre Cotiporã e Dois Lajados, até o fechamento da edição, seguia com o acesso liberado. Nas notícias e informações por Fagundes Varela, no Dia do Trabalhador, ontem, 1º de maio,
O município de Fagundes Varela tem uma boa notícia para os servidores públicos. A antecipação da primeira parcela do 13º salário. A conquista é fruto do cuidado e do respeito com os recursos públicos. A boa saúde financeira da atual administração municipal, projetando e planejando os recursos para serem bem investidos, fizeram com que fosse possível a decisão, sem esquecer, é claro, de outros tantos projetos e obras que seguem em andamento. O prefeito Nelton Conte parabeniza pelo Dia do Trabalhador e agradece a dedicação aplicada ao município. Abre aspas, juntos construímos o desenvolvimento de Fagundes como forma de reconhecimento e agradecimento por todo o trabalho. Antecipamos o pagamento de 50% do 13º salário, fecha aspas, enfatiza o prefeito. É a primeira vez na história que os servidores municipais receberam ainda em maio a parcela do benefício. Os valores serão depositados na conta dos servidores amanhã, terça-feira, dia 3. Com essa medida, mais recursos serão aplicados antecipadamente na economia local, fazendo com que toda a comunidade possa ganhar com esta vantagem na gestão. Mas nem tudo são notícias boas que a gente tem para trazer. Ontem, na cidade de Serafina Correia, foi noticiado que uma mulher veio a óbito após ser brutalmente agredida pelo companheiro na noite do último sábado, madrugada de domingo. O crime ocorreu na linha Rio Grande, interior da cidade de Serafina Correia. No domingo, os policiais do 5º Pelotão da Brigada Militar, voluntários do Serviço Civil de Auxiliar de Bombeiros e profissionais do SAMU foram acionados para prestar socorro à vítima. Márcia Fernanda Ferretti, de 41 anos, foi encontrada com vida pelos policiais militares, porém não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito antes da chegada do SAMU e dos bombeiros. O autor do crime foi o companheiro da vítima. Segundo informações da polícia, o homem de 55 anos atingiu Márcia com um soco e deu sequência às agressões com um pedaço de madeira. A maioria dos golpes foi direcionado na cabeça. O homem disse que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e posteriormente tiveram uma forte discussão. Quem comunicou às autoridades foi o próprio agressor, que foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Marau para os procedimentos. Posteriormente, ele foi recolhido ao Presídio Regional de Passo Fundo. Agentes da Delegacia de Polícia Civil foram acionados para auxiliar no registro e a ocorrência do feminicídio. Peritos do IGP de Passo Fundo estiveram no local para efetuar o levantamento fotográfico e analisar o que ocasionou o óbito da mulher, contribuindo para o inquérito policial. Sendo essas as informações do nosso primeiro bloco, nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, eu retorno com as notícias do estado do Rio Grande do Sul. O quadro acontece e as cotações do mercado financeiro. Em 3 minutos, o Conecta News está de volta. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio.
Basile, um santo café. Casa Trevo. De Máquinas e Algor. Funerária Tec Giovanni. Centro de Medicina Laboratorial. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. Em Veranópolis, em frente à Casa Sareta, com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo o conforto, onde concentramos todos os nossos atendimentos. Nós da Preto Veículos aguardamos você! Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. Muito bem, nesse momento, 20 horas e 19 minutos, 2 de maio de 2022, e nós estamos ao vivo nessa noite chuvosa para trazer os principais destaques do estado do Rio Grande do Sul. Começando por Caxias do Sul e o início das Olimpíadas para o ginásio do SESI recebeu a cerimônia de abertura da 24ª edição das Surdolimpíadas. O evento teve início ontem às 18 horas. Contou com delegações de 77 países. Caxias do Sul é a primeira cidade da América Latina a sediar as competições, que iniciaram ainda no sábado e vão até o dia 15. O complexo poliesportivo ficou lotado mesmo sem a venda de ingressos. Quem precisou acessar o SESI enfrentou um trânsito congestionado e, inclusive, algumas delegações chegaram atrasadas na cerimônia. Além disso, a abertura das Surdolimpíadas recebeu apenas convidados. As apresentações, que iniciaram com duas grandes mãos se tocando, as pontas dos dedos, foram tomados por coreógrafos através do jogo de luzes. Já o desfile das delegações, a França foi a primeira a entrar em cena. Na medida em que as equipes apareciam, o público respondia com as mãos. O desfile das delegações ucranianas foi a mais emocionante da noite. O público reverenciou de pé os competidores. A Ucrânia atualmente passa por um forte confronto armado com a Rússia. Diante disso, os russos foram excluídos dos jogos, inclusive durante a passagem dos atletas que mostraram bandeira pedindo o fim da guerra. O desfile terminou com a presença brasileira e também foi bastante saudado pelo público. No discurso, o prefeito Adiló de Domênico saudou a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que se atrasou devido ao mau tempo, e destacou a importância do evento e o legado que ele deixará para Caxias do Sul. O ex-governador do estado, Eduardo Leite, não pôde estar presente, mas foi lembrado por Adiló. O governador Ranolfo Vieira Júnior fez um breve discurso saudando o público. A madrinha da 24ª Surdolimpíada se apresentou em Libras. Michele Bolsonaro veio a Caxias acompanhado pelo ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento. Em pronunciamento dirigido com auxílio de intérprete, ela reconheceu os esforços do governo federal em prol dos surdos, a fim de garantir que o Brasil seja referência em acessibilidade. O destaque dessa segunda-feira para todo o Rio Grande do Sul é, sem dúvida nenhuma, o aumento volumoso e repentino das chuvas. A Defesa Civil alerta para o aumento e o risco de transbordamento dos rios. Porto Alegre alertou para a possibilidade de chuva entre 70 e 80 milímetros. Conforme as orientações, através das linhas 190 e 193 que estão disponíveis em caso de emergência. O alerta vale para toda a região central, Serra, Planalto, Fronteira Oeste, Litoral, enfim, toda a faixa superior aí do Rio Grande do Sul e parte também da metade sul.
A Metsul também trouxe o alerta com um cenário preocupante nos próximos dias. As principais áreas devem registrar um acumulado de chuvas, são as regiões Nordeste e Norte, também no Planalto Médio, Alto Uruguai, Serra e Litoral e os aparados da Serra. Porém, Santa Catarina e Paraná terão também volumes preocupantes de chuva. O clima seguirá instável durante hoje, amanhã, quarta e em menores áreas na quinta-feira. Um ciclone se forma sobre as regiões entre terça e quarta, o que não é comum para essa época do ano e representa um período de maior risco. E as consequências desses temporais que acometem na metade do outono, indo para as portas do inverno, são as cheias que fazem com que os rios subam de maneira repentina e afetam os moradores de diversas cidades, principalmente na metade oeste. Alegrete, com mais de 2.300 pessoas atingidas, e São Gabriel, com cerca de 900 famílias prejudicadas, são os municípios mais afetados. De acordo com os dados colhidos pela Defesa Civil nesta segunda-feira, as duas cidades contabilizam já pessoas desalojadas. Em Alegrete, a prefeitura calcula que 2.320 pessoas foram atingidas diretamente pela cheia do rio Ibirapuitã, que está 11,9 metros acima do normal. E de acordo com as informações, são solicitadas doações de colchões, agasalhos, alimentos, produtos de limpeza que podem ser entregues diretamente na Defesa Civil. Em Quaraí, 908 pessoas tiveram que deixar as suas casas. Em São Gabriel, por conta da cheia do rio Vacacaí, cerca de 5 metros acima do nível normal, 170 casas foram atingidas e 900 pessoas estão desalojadas. Na RS 630, uma das principais rodovias de escoamento da produção de soja e madeira, a ponte do Balneário Pedroso foi levada com a força da água. As pessoas que moram na região precisam percorrer um retorno de 60 quilômetros para chegar à cidade, em um trajeto 45 quilômetros maior do que o normal. A prefeitura afirma ter contatado o Exército e o DAER pedindo a construção de uma ponte provisória, e todos esses fatos ocorrem do dia de ontem para hoje. A explicação, segundo os meteorologistas, é de que a formação de um ciclone extratropical é que vem provocando essa variante no tempo e pode ocasionar chuva forte e ventos superiores a 100 km por hora. De acordo com as previsões, a temperatura vai cair até o final da semana e a probabilidade é que o Dia das Mães seja regado com geada na serra. O ciclone extratropical vai causar temporais de larga escala e elevada força no Rio Grande do Sul durante toda essa semana. A chuva é de até 300 milímetros entre amanhã, terça-feira, e quinta, dia 5, em algumas regiões, o dobro para a média desse mês. Na região metropolitana de Porto Alegre, os volumes de chuva estimados ficarão entre 50 e 100 milímetros. A instabilidade deve deixar o estado com um afastamento do fenômeno, que deve ocorrer somente na sexta-feira, fazendo com que as temperaturas caiam. A previsão é de que as temperaturas cheguem a mínimas de até 7 graus em Uruguaiana, na fronteira oeste, em Bagé, na região da Campanha. Aqui na Serra, a estimativa é de geada. As regiões mais afetadas pelo mau tempo serão o Norte, a Serra e o Nordeste. As rajadas de vento devem ser registradas no litoral. No Sul, os dias devem seguir estáveis e com tempo bom. Enfim, prepare-se, semana de ciclone extratropical no estado do Rio Grande do Sul. Então, todo cuidado é pouco e principalmente não vai dar para lavar a roupa essa semana. Nas informações do esporte e do futebol, nós temos aí que as gurias coloradas são campeãs no primeiro turno do Brasileirão Sub-17 da história. A melhor base do Brasil, na raça e na bola,
com o ataque mais goleador e a defesa menos vazada, contra tudo e contra todos, as gurias coloradas conquistaram na manhã de ontem o primeiro Brasileirão Sub-17 da história. Em um Sesc lotado pela maior torcida do Rio Grande, o Clube do Povo venceu a partida de 1-0 e bateu o Santos por 2-1, com gols de Bercon, que garantiu o inédito troféu, e a vitória das meninas do Inter. Parabéns a elas que venceram a competição. Do lado tricolor do estado, o Grêmio deve ter apenas uma alteração para enfrentar o Cruzeiro no próximo final de semana. Nos jogos pela Série B, o Grêmio abre uma semana de preparação para um importante jogo considerado de 6 pontos contra o Cruzeiro. Com a moral elevada após a terceira vitória seguida sobre o CRB na Série B, o Grêmio não deve ter grandes modificações. Roger Machado deve mexer apenas na lateral esquerda para a partida do final de semana. Isso porque o lateral Nicolas foi expulso já no fim do jogo com uma entrada por trás do jogador do CRB. O Grêmio, inclusive, ficou na bronca com o cartão vermelho. Na avaliação tricolor, a arbitragem foi rigorosa demais ao decidir pela expulsão. Assim, o titular da posição deve ser o contestado Diogo Barbosa. Nos demais setores, o time deve ser o mesmo que venceu o CRB, com Elias ganhando força como titular pela direita e Biel aproveitando bem a oportunidade na vaga do lesionado Ferreirinha. O setor ofensivo deve ganhar corpo com Elkson, que estreou no fim de semana. Sendo estes os principais destaques do Rio Grande do Sul, antes do nosso intervalo comercial, nós temos o quadro Acontece. Na última sexta-feira, o destaque fica para Protásio Alves, que seguiu com a sua programação do 34º aniversário político administrativo de emancipação. Foram dias intensos com vasta programação e tudo foi coroado no dia 29, dia do aniversário, onde a comunidade pôde conhecer os vestidos da nova corte protásio-alvense. Em tons de dourado, remetendo à tradição da dreça, os vestidos trouxeram elegância e muita história. Após o desfile das protásio-alvenses, puderam aproveitar o baile com Chiquito e Bordoneio, e Mona Lisa Canali esteve lá trazendo esta cobertura para nós. Eu retorno na sequência com o mercado financeiro. Na noite da última sexta-feira, em comemoração aos 34 anos de emancipação político-administrativo de Protásio Alves, aconteceu um grande evento que movimentou o município e que estava dentro da programação do seu aniversário. As soberanas desfilaram pela primeira vez com seu traje, que remete à história de Protásio Alves. Vamos conferir o que elas têm a nos dizer. O momento que a gente viu os vestidos pela primeira vez foi um momento único. A gente ficou muito surpresa porque quando a gente viu os desenhos, a gente não imaginava que eles iriam ser tão lindos. E agora que a gente está podendo apresentar eles, está sendo um momento muito emocionante para a gente e tenho certeza que para o nosso município também. E eu tenho honra de estar participando desta corte da nossa cidade. Para mim está sendo uma honra participar disso e estar representando o município que eu cresci e criei vários costumes, várias crenças. Representar cada cidadão da nossa cidade, para mim, com certeza vai ficar marcado na minha história. E a mensagem que eu deixo para o município é que a gente não perca as nossas raízes, continue com essa humildade que o nosso povo tem e que a gente nunca desista dos nossos sonhos. Para mim, representar a cidade onde eu nasci, eu cresci e estou vivendo até hoje. Para mim, não existem palavras para expressar o meu sentimento, por causa que, assim, é muita emoção, é muitas coisas, sabe?
Eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada por causa que o vestido representa muito Protásio Alves, muito a humildade das pessoas, sabe? A cultura, sabe? Do trigo, do colono. Me veio tudo isso aí na cabeça por causa que os nossos trajes, literalmente, eles representam bem a nossa cidade, sabe? E eles contam uma história que vem de anos e que nem hoje, né? No dia 29 de abril, a gente tá comemorando 34 anos. Eu desejo tudo de mais bom, né, pra nossa cidade. Muito sucesso, muitas conquistas, bastante desenvolvimento, né, que a nossa cidade tá cada vez mais bonita, mais cheia de cultura, mantendo, sabe, a naturalidade. Ela é uma cidade pequena, mas é como dizem, ela é a pérola da Serra Gaúcha. Ver o vestido pela primeira vez foi muito surpreendente, muito lindo. É gratidão. É uma honra fazer parte desse município, ser soberana. É gratidão. Eu desejo muito sucesso e muita prosperidade para Protásio Alves. Esse foi um grande desafio, aliás, como todos, né? Protásio Alves esse ano pediu para que a gente relembrasse a dressa, que são aquele entrelaçado que fazem as antigas trecedeiras, né? Que é fazer aquele entrelaçar das fitas de cetim. E também a gente colocou as franjas, a gente colocou aqueles laços que são os típicos italianos. Também nós colocamos as cores que lembram o bege, o dourado, que é muito típico desta região, típica italiana, né? Sempre é um desafio, porque a gente quer fazer coisas diferentes, coisas novas, coisas que a gente lembra com carinho o típico italiano e também coisas que nos remetam às nossas famílias, que nos aconchegam, que nos fazem sentir confortáveis. Eu acho que é isso. E claro, tem que ter um pouco de beleza estética, né? Os trajes têm que ser glamurosos, tem que ser com coisas que novas, tendências também. Não é só o relembrar do passado, mas atualizado. Eu acho que é isso também. Eu sempre digo que eu não tive filhos na vida real, mas cada vestido é como se fosse um filho meu. Eu tenho uma grande satisfação. Eu tive pouco mais de 30 dias para realizar, desde os desenhos até a confecção dos vestidos. E nesse dia, nessa noite, é um momento muito especial, onde a gente está entregando um sonho nos 34 anos do município e também para toda a comunidade da região. Eu acho que assim, busquem os seus sonhos, os seus ideais, os seus propósitos. Eu, quando comecei na minha carreira, não imaginava que eu pudesse realizar os meus sonhos. E a cada desenho que eu faço, eu fico pensando como é que eu vou conseguir idealizar esse projeto. E a gente sempre consegue. Hoje mesmo eu estava aqui fazendo os pontinhos à mão, um pouquinho antes da entrada das meninas, né? E a gente fica assim um pouquinho tremendo ainda, né? Nossa, será que vai dar tudo certo? E sempre dá certo. Mas acredite nos seus sonhos. Esse é o grande projeto da nossa vida, acreditar nos nossos sonhos. Logo após o protocolo, os protásio-alvenses puderam arrastar muito pé com a banda Chiquito e Bordoneio. Muito
Muito bem, as informações do quadro Acontece passando por Protásio Alves. Agora com um oferecimento especial de Paludo Pneus, Unimed, Vale das Antas, Preto Veículos, Revitale, Grupo do Joelho Mote, Adilnet Telecom, Gobi Lupo e Scala, as cotações do mercado financeiro. O dólar fechou hoje cotado a R$ 5,09. O euro fechou a R$ 5,35 e as bolsas de valores, Ibovespa em queda de 1,15, Dow Jones alta de 0,26, Nasdaq em alta de 1,63. As bolsas europeias encerraram o dia oscilantes. No Oriente, Xangai alta de 2,41 e a japonesa Nikkei queda de 0,11. No próximo bloco, o site do TSE fica instável há 2 dias antes do fim do prazo de regularização do título de eleitor. Um plano prevê reduzir a bagunça nos fios nos postes de energia das cidades brasileiras. E a Organização Mundial da Saúde faz um alerta sobre hepatite aguda infantil. Nós retornamos após o intervalo comercial. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata, 3242-4323. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. Em Veranópolis, em frente à Casa Sareta, com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo o conforto, onde concentramos todos os nossos atendimentos. Nós da Preto Veículos aguardamos você! E agora, no final do nosso jornal, nós vamos para as notícias do Brasil e do mundo. Nesse momento, 20 horas e 42 minutos, a temperatura é de 12 graus no centro de Nova Prata e segue chovendo na região e também em todo o estado, devido à formação de um ciclone extratropical. Nas informações do mercado, a abertura dos trabalhos fez com que a Ibovespa reduzisse a sua queda e iniciasse o maio no vermelho. O dólar fechou acima dos R$5. O cenário é que os investidores aguardam decisões do FED, o Federal Reserve, do Banco Central Brasileiro e os dados advindos da China. A Bolsa Brasileira reduziu as suas perdas nas últimas horas do pregão da segunda-feira, mas fechou o primeiro dia de maio em queda. Pressionada pelo cenário de aversão ao risco após a atividade industrial da China frustrar, impactada pelo cenário do confinamento
da Covid-19 pelas expectativas em relação às reuniões do Fed nos Estados Unidos e do Banco Central brasileiro. De acordo com as informações, a saída de investidores da B3 também tem afetado negativamente o desempenho dos últimos dias da Bolsa, com a expectativa do aumento dos juros nos Estados Unidos. Na política, o destaque do dia ficou por conta do site do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrentou instabilidades a 2 dias do fim do prazo para a regularização do título de eleitor. O órgão justificou a situação por causa do alto volume de acessos ao portal. O site do TSE apresentou instabilidade durante o dia de hoje, devido ao alto número de acessos para a regularização do título de eleitor. Portais e demais sistemas da Justiça Eleitoral também ficaram com problemas e permaneceram estáveis. De acordo com a nota, abre aspas, as áreas técnicas responsáveis já trabalham para o restabelecimento das páginas e dos sistemas afetados, afirmou o tribunal. A checagem e o procedimento da validade do título é simples e pode ser feita no portal do TSE ou no aplicativo e-Título, que também é válido como título eleitoral digital e está disponível gratuitamente. Pelo site, quando ele funciona, basta clicar na página inicial Situação Eleitoral e acompanhar a sua demanda. Por hora, o fim do prazo é concluído na próxima quarta-feira, 4 de maio, como dia limite para os procedimentos de validação ou transferência ou outras situações de regularização. Por enquanto, não há informações sobre a prorrogação dessa data. E você que circula por todas as cidades brasileiras, que tem a fiação por postes, o que é 99%, afinal, a fiação subterrânea não é uma prática levada a sério no Brasil, deve se deparar com fotos iguais a esta ou piores da imagem. Um plano prevê reduzir a bagunça dos fios nos postes de energia das cidades brasileiras. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, constataram que as empresas fazem uso clandestino de estruturas, gerando risco devido a instalações precárias. A intenção é regularizar 30% dos postes em até 10 anos. A discussão das duas agências visa uma proposta para tentar diminuir cenas como esta. No mês passado, as agências encerraram uma consulta pública conjunta sobre o novo regulamento de compartilhamento de postes. A proposta visa conseguir e corrigir o uso irregular das estruturas. Os casos dos fios e cabos é uma cena comum nas cidades do Brasil, provocando o risco de vida devido aos riscos da atividade. Os postes pertencem às empresas distribuidoras de energia, mas parte dos espaços é compartilhada com empresas de telecomunicação que devem pagar uma espécie de aluguel. As regras são feitas em conjunto pelas duas agências reguladoras. O problema é que, de acordo com o levantamento realizado pela ANEEL, em 2019, 42% das operadoras de telecomunicação que usavam cabos possuíam um contrato com distribuidoras de energia, evidenciando que as empresas estão ocupando clandestinamente os espaços nos postes de distribuição, causando sérios problemas também vinculados à poluição visual. Os destaques internacionais dessa segunda-feira. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta sobre um surto de hepatite aguda infantil. De acordo com o documento, é apontado um aumento de casos de hepatite aguda de origem desconhecida, colocada pela OMS como uma questão muito urgente. Os casos já foram relatados em 20 países. Autoridades da Indonésia confirmaram no dia de hoje pelo menos 3 crianças que vieram a óbito devido à hepatite aguda de origem desconhecida, somando cerca de 20 países noticiando o fato.
Os pacientes vêm a óbito nas últimas semanas em Jacarta, com sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, icterícia, febre e convulsões. Autoridades de Singapura também comunicaram. Os primeiros casos foram reportados durante o mês de abril e a idade dos pacientes varia de 1 mês a 16 anos e a maioria dos casos não apresentam febre nem vestígios do vírus normalmente associados a essa doença. Especialistas acreditam que o agente causador possa ser o adenovírus transmitido pelo contato ou pelo ar, em particular a variante F41 mais agressiva. No entanto, não descartam que possa ser um vírus não identificado que haja ligação também com o coronavírus. No leste europeu, as notícias começam pelo futebol e a UEFA proíbe todos os times russos de competições masculinas e femininas até um novo aviso. A candidatura da Rússia para sediar a Eurocopa de 2028 ou 2032 também foi considerada inelegível e refutada. Seleções e clubes russos ficam proibidos de participar de competições da União da Associação Europeia de Futebol, a UEFA, até um novo aviso, anunciou a instituição nesta segunda-feira. Portugal substituirá a Rússia na fase final da Eurocopa 2022 feminina, que será disputada na Inglaterra. O país russo também não jogará as suas partidas marcadas para abril e a qualificatória para a Copa do Mundo Feminina em 2023, aumentando o leque de sanções sobre os atletas e os clubes russos. Nas informações sobre o leste europeu, a declaração que ecoa forte durante o dia de hoje foi de que as sanções não serão suspensas até que a Rússia assine um acordo de paz, disse o chanceler alemão Olaf Scholz, que afirmou que a Ucrânia poderá decidir o desejo de que Putin errou ao acreditar que poderia ganhar territórios. As sanções impostas à Rússia como resultado da invasão da Ucrânia não serão suspensas até que Moscou chegue a um acordo de paz com Kiev, afirmou o primeiro-ministro e chanceler da Alemanha. Entrevistado em público, ele disse que Vladimir Putin errou nos cálculos ao acreditar que poderia ganhar territórios na Ucrânia e deve declarar o fim das hostilidades e ver os países do Ocidente abandonando as sanções impostas. Scholz também acrescentou que não tem planos de visitar Kiev após uma viagem planejada pelo presidente da Alemanha ter sido cancelada por conta de objeções do governo ucraniano e a guerra segue ocorrendo. Esses foram os principais destaques desse nosso formato do Conecta News. Nós encerramos por aqui, retornando amanhã ao vivo às 20 horas. Na sequência, eu me desdobro, vou para o Estúdio 2 e você acompanha o Ponto a Ponto na nossa segunda-feira, que hoje recebe Ani Breidenbach, Jair Mioto e Marcelo Roncato Vendramin para discutir os desdobramentos da Operação Lava Jato, o fato de que Exu agora é pop e o Twitter comprado por bilionários e o Orkut ressurgindo. Os fatos da semana passada repassados sobre o crivo da opinião da bancada do Ponto a Ponto. Uma boa noite a você, telespectador. Uma boa noite ao Johnny, nosso editor. Nós retornamos ao vivo amanhã às 20 horas.